Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que é, olha, transformadora. É sobre ir além daqueles momentos de emoção na fé, sabe? Vamos falar de uma mudança de estrutura, uma reorganização interna de verdade, que a gente pode chamar de alinhamento com a verdade. E para começar, vamos pensar numa situação que, nossa, muita gente já deve ter passado. Aquele alívio enorme que vem com um arrependimento sincero, mas que pouco tempo depois parece que some e a instabilidade volta. A pergunta é: por que essa paz não se sustenta? É esse o mistério que a gente vai tentar resolver hoje. E a chave para isso, ao que tudo indica, está em entender que o arrependimento é só o primeiro passo. Depois dele vem algo fundamental. Não se trata de sentir mais forte, mas de mudar a própria base da nossa vida interior. E aqui está o pulo do gato. É totalmente possível ter um coração sincero, que se arrepende de verdade, mas a vida continuar nesse sobe e desce, nessa instabilidade. Mas por quê? Porque, mesmo com toda a emoção, a estrutura de comando, quer dizer, quem está no controle de verdade, ainda não mudou. Olha só que interessante essa distinção. O arrependimento é aquele momento em que o coração se quebra, as defesas caem, é visceral. Já o alinhamento, bom, o alinhamento é o que vem depois. É a parte de reorganizar a casa, de mudar a gestão. É quase uma decisão administrativa e não só um sentimento. E quando essa reorganização acontece, a coisa muda de figura. Pensa num centro de gravidade interno. Com o alinhamento, esse centro de gravidade se desloca. Ele para de ser o eu, mesmo que seja o eu todo arrependido, e passa a ser uma verdade maior, uma verdade que governa. Então, vamos ver mais de perto como é que essa tal mudança de comando acontece. O que significa, na prática, passar o bastão? Porque é o seguinte, o arrependimento verdadeiro não é um fim em si mesmo, ele abre uma porta. E essa porta sempre leva para uma pergunta. Uma pergunta que o nosso ego, a nossa vontade de mandar em tudo, faz de tudo para a gente não fazer. E a pergunta é essa aí. Há um choque de realidade, né? Se a gente afirma que Cristo é Senhor, a próxima pergunta é óbvia. Senhor do quê? Das minhas finanças? Do meu trabalho? Dos meus relacionamentos? Ou de tudo, sem exceção? É nesse exato ponto que a fé se transforma. Ela deixa de ser só aquele lugar quentinho, um consolo, e se torna, de fato, a autoridade central. Deixa de ser algo passivo e vira um princípio de governo ativo na vida. E para essa autoridade funcionar, é preciso entender a natureza dessa verdade. Porque, veja bem, não estamos falando de uma filosofia, de um conjunto de ideias bonitas. É algo muito mais concreto. A fonte original nos traz essa declaração direta até radical de Jesus. Ele não falou que mostrava o caminho para a verdade ou que tinha boas ideias. A afirmação foi muito clara: eu sou a verdade. Isso muda completamente o jogo. Porque se a verdade é uma pessoa e não uma ideia, se relacionar com ela não é só concordar com conceitos. É uma questão de governo, de hierarquia. Então aqui a gente chega no ponto principal. Alinhamento não é só adotar um conjunto de valores corretos. É se render a uma pessoa viva e aceitar um sistema de comando inteiramente novo. É uma transferência de poder, de verdade. Isso nos mostra qual é a verdadeira batalha da alma. A briga não é só entre o que é certo e o que é errado. A verdadeira disputa é pelo trono. Quem senta na cadeira e dá a palavra final? A autonomia do eu ou a submissão ao governo de Cristo? Agora, um ponto super importante, essa rendição precisa ser completa. Nesse novo governo não tem espaço para negociação, para cláusulas de exceção. A lógica aqui é bem direta. Não tem meio termo. Qualquer área, por menorzinha que seja, que a gente guarda sob o nosso próprio controle, significa que o sistema antigo ainda está valendo. Não existe soberania compartilhada. Ou é um, ou é outro. E essa troca de governo muda até o tipo de pergunta que a gente se faz no dia a dia. A pergunta antiga era baseada em regras. Isso pode? É permitido? A nova pergunta é totalmente diferente, é sobre lealdade. Isso aqui que eu vou fazer, honra o governo de Cristo na minha vida? E quando essa rendição é para valer, o resultado é definitivo. Aquele sistema antigo, baseado no ego, é simplesmente substituído. A própria consciência é reprogramada para funcionar sob uma nova direção. Tá, mas e aí? Como fica a vida sob esse novo governo? Quais são os efeitos práticos de se viver uma vida alinhada? Olha, os resultados são impressionantes. Obedecer deixa de ser um esforço e se torna uma resposta natural.
A paz vem não porque não existem problemas, mas porque existe uma clareza sobre quem está no comando. E aquela confusão de vozes na cabeça, sem saber quem seguir, ela simplesmente acaba. E aqui tem um paradoxo incrível. O nosso ego grita que abrir mão do controle é sinal de fraqueza, mas a experiência mostra exatamente o contrário. É a rendição ao governo da verdade que finalmente traz a estabilidade que tanto se busca. É isso que liberta a nossa identidade de verdade. O velho eu funcionava na base do controle, sempre tentando sobreviver. Já a nova criatura funciona na base da confiança. Não precisa mais controlar para sobreviver, agora confia para finalmente poder viver de verdade. E para a gente fechar, fica aqui uma pergunta bem direta para cada um refletir. Qual é aquela área da vida, talvez uma que a gente nem goste de mexer, onde a palavra final ainda é nossa? A resposta para isso diz muito sobre quem de fato está no trono. Portanto, é importante ver o alinhamento com a verdade não como a linha de chegada. Muito pelo contrário, ele é o verdadeiro ponto de partida. É o começo de uma vida governada, coerente, estável, onde a paz deixa de ser um sentimento que vai e vem e se torna uma realidade na estrutura da vida.